Bom, vamos continuar aí, né? Hoje o assunto é o mesmo, vamos falar de média. Então agora vocês vão pegar a apostila de vocês na página 5 para a gente revisar esse assunto aí, para a gente continuar fazendo os exercícios. Média aritmética. Então vamos seguir a apostila de vocês, ó. Veja a seguir a tabela com os dados das jogadoras do time titular da equipe de vôlei de uma cidade. Então, como eu falei com vocês ontem, nós temos aqui o nome das jogadoras, as idades e a altura. Qual é a média de idade dessas atletas? Então, de idade, o que a gente tem que fazer? Somar todas as idades e dividir pela quantidade de idades, que são 6, porque são 6 atletas, tá? Então, a soma toda dá 120, dividido por 6, olha lá, 20 é a média. Então, média aritmética é uma medida de tendência central. E isso significa que, para os valores considerados, alguns ficam acima da média e outros abaixo. Tá? Temos até aqui um gráfico mostrando, ó, 20, essa foi a média. Nós temos valores acima e abaixo dela. Então, qual a conclusão que a gente chega, ó? Dados os números, então esse x1, esse x2, esse x3 aqui, são números, tá? De determinado conjunto. Podemos determinar a média aritmética somando esses números e dividindo o resultado por n, pela quantidade de números que tem essa sequência. Então, isso aqui, ó, a gente faz para a gente calcular a média aritmética. E como que a gente calcula amplitude? Ó, outro cálculo que podemos fazer refere-se à diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, que é chamado de amplitude. Então, a amplitude das idades, a gente vai pegar a maior idade menos a menor, 24 menos 18, 8 anos é a amplitude. Tem também a média aritmética ponderada, tá? Então, aqui, ó, a gente tem as notas de Ana durante o ano, tá? P1, a nota do trabalho. Aliás, a nota de um bimestre. Outra prova, né? Uma outra avaliação. E a nota da participação. O que ela tirou? 6, 8,2, 6,4, 7,5. E aqui a gente tem o peso de cada nota, tá? Peso 3 é porque é a importância da nota. Peso 2 é a importância. Então, peso é a importância da nota. A média que leva em conta a importância de cada item, nesse caso, o peso de cada atividade, é a média aritmética ponderada. Então, isso aqui é um caso. Como que a gente resolve? Pega lá a primeira nota 6 e multiplica por 3. É como se ela tivesse que ser repetida 3 vezes, é o peso dela. O 8,2 eu vou multiplicar por 2, 6,4 por 3, 7,5 por 2. Aí eu vou somar todas essas multiplicações, todos esses produtos, e vou dividir pela quantidade aqui, ó, da soma do peso, que deu 10, tá? Então, isso aqui é um caso de média aritmética ponderada. Agora, nós vamos lá para a página 9, o que já conquistei, ó. Em um campeonato, um jogador de futebol disputou 10 partidas e fez o seguinte número de gols. Ó, na primeira partida ele fez 1 gol, na segunda partida 3, na terceira partida ele não fez gol, então tá aqui. Quantos gols esse jogador fez em média por partida? Então a gente vai somar a quantidade de gols que ele fez em cada partida, ó. Foram 18. Como foram 10 partidas, é só dividir por 10. Olha lá, 1,8. Esse jogador fez em média 1,8 gols por partida. Número 2. Estas são as alturas dos jogadores de um time de futebol. Então, as alturas estão todas aqui, ó. Qual é a altura média dos jogadores desse time? Então, a gente vai somar todas as alturas, tá? Que deu esse número aqui. E vai dividir pela quantidade de alturas que tem. No caso ali, quantos jogadores? Que são 11. Número 3. Ao pegar o boletim do terceiro bimestre, Lúcio pensou em calcular quanto falta para ser aprovado em matemática. Então, olha que questão interessante, ó. Ele tirou 7,1 no primeiro bimestre, 5,6 no segundo bimestre, 6 no terceiro bimestre. Quanto falta aqui para ele que ele pode tirar no quarto bimestre para ele conseguir ficar aprovado? Né? Qual é a nota que ele pode ter aqui para garantir que ele vai ficar aprovado? No caso, qual pode ser a menor nota aqui que ele pode tirar? Na escola de Lúcio, o cálculo da nota anual é feito por meio da média aritmética das notas dos bimestres. E deve ser pelo menos igual a 7. Então, para ele ser aprovado, a gente tem que somar as 4 notas do bimestre e dividir por 4. E ele tem que ter de 7 ou mais de 7 para ele ser aprovado.
Como ele pode encontrar a nota mínima que precisa tirar no quarto bimestre para ser aprovado? Como ele pode ter aqui no mínimo 7 pontos, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar as 3 notas que ele já tem, deu 18,7, tá? 18,7. Aí eu quero saber quanto falta aqui, né, para ele ter média 7 ao final, tá? Então, eu faço essa questão aqui da seguinte forma. Então, olha só, eu vou colocar um X aqui nessa quarta nota, que eu não sei quanto ela é, tá? Então, eu vou pegar a soma dessas 3 notas, que dá 18,7. Com mais essa nota do quarto bimestre, que eu não sei qual, isso tudo aqui dividido por 4 tem que ser igual a 7, que é o mínimo que ele pode ter de média para passar, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Como isso aqui é uma igualdade, eu posso multiplicar 4 vezes 7, que dá 28. Então, eu já tenho aqui 18,7 mais x é igual a 28. Então, qual o número que é aqui no valor desse x para eu somar com 18,7 e isso aqui dá 28? Eu tenho que descobrir que número é esse que eu somo com 18,7 para dar 28. Então, é só eu fazer o seguinte, eu diminuir 28 menos 18,7, que eu vou saber a resposta. Então, fazendo essa subtração aqui, ó, olha lá quanto eu vou ter, 9,3.